Olá, amigos, tudo bem? Estamos novamente aqui para continuar o nosso papo sobre degustação, agora parte 2, com destaque para o nariz do vinho. Então, vem comigo no Degusta-me Vinhos de A a Z. Falar de aromas no vinho envolve uma coisa muito importante que a gente ouve bastante nesse meio, que é o terroir. Terroir é uma palavra que não tem uma tradução específica para o português, mas é a soma de geografia, clima, solo e também da intervenção do homem. Isso vai fazer com que a uva tenha uma característica diferente de acordo com o local aonde ela é plantada. Portanto, os aromas também vão estar representados nesse contexto de uma forma diferente em cada região. E quando a gente fala em aromas do vinho, muitas pessoas torcem o nariz falando, mas se o vinho é feito de uva, ele tem que ter aroma de uva, correto? Correto. Ele tem aroma de uva, sim. Esse é considerado como seu aroma primário. Mas além disso, existem outros aromas que são provenientes da questão do terroir, aromas que vêm do processo de produção, fermentação, passagem por barrica e também aromas pertinentes ao envelhecimento do vinho, o tempo que ele passa na garrafa evoluindo. Então, nesse caso, a gente pode classificar como aromas primários, os oriundos da uva, como aromas secundários, os que são originados a partir dos processos de produção, e aromas terciários, aqueles que são só dos vinhos que envelhecem, também conhecido como bouquet. Eu posso dizer que a degustação olfativa é a mais importante dentre os 3 passos. Porque o visual vai te dar informações, claro, mas não consegue ser tão explícito quanto o processo olfativo. Quanto ao gustativo, se porventura o olfato não estiver funcionando direito, ele também não vai ser bem sucedido. Você vai provavelmente sentir amargo e doce, a temperatura do vinho em boca, mas não muito mais do que isso. Então é no olfato que a gente consegue realmente ter a grande experiência sensorial do vinho. E aí nesse momento você levou as mãos à cabeça e falou, mas eu não consigo distinguir nenhum aroma. Calma, gente. O que acontece? A gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, mas a gente não aprende a cheirar, a gente não aprende a desenvolver nossa memória olfativa. Então isso é uma questão de treino. Como fazê-lo? Vai à feira, vai no supermercado, pega lá a fruta e leva ao nariz. Sinta como é a característica desse cheiro. Se é um cheiro mais azedo, mais cítrico, mais doce, perfumado, enfim. Mas não vai parar, pelo amor de Deus, no meio da feira com uma melancia na cara, cheirando, porque podem pensar que você está tendo algum surto. Mas de verdade, essa relação com as frutas, com as especiarias, com os temperos em geral, a gente pode desenvolver muito bem em casa. Então, junta aí de repente um grupo de amigos, pessoas que têm esse interesse em comum, marca uma degustação e façam essas brincadeiras. Compre morango, compre cerejas, compre canela, compre
enfim, um pouquinho de cada coisa, cada um pode levar um pouquinho de alguma coisa e aí vão se acostumando com o cheiro de cada um. Se possível, vendem os olhos, porque pelos olhos a gente recebe muita informação e isso atrapalha na hora da gente tentar identificar os aromas também, tá? E na taça? Bom, eu tenho aqui uma taça de vinho tinto, um corte de Cabernet Sauvignon com Carmener do Chile. E eu sempre cheiro o vinho primeiro com a taça assim, em descanso, sem ficar agitando como a gente está acostumado a ver, ok? Que delícia! Bom, essa primeira cheirada, essa primeira cafungada aí na taça vai me trazer os aromas primários, os aromas que são característicos da própria uva e também oriundos do terroir. Num segundo momento, eu posso girar a taça, porque essa passeada que o vinho dá dentro da taça faz com que o oxigênio circule entre ele e também a taça, tanto de cristal como de vidro, a cristal mais ainda, né, é porosa. Então ela faz com que as moléculas do vinho sejam quebradas e desprendam os seus aromas. Quando eu cheiro de novo, sinto novas nuances, novos aromas que eu não tinha sentido no primeiro momento. Bem, no meu primeiro nariz, né, que foi a primeira cheirada, eu senti aqui um pimentão verde. Isso é uma característica muito latente da Cabernet Sauvignon, da Carmener também, mas principalmente da Cabernet Sauvignon. Agitando a taça, vieram aromas de frutas mais escuras, como uma cereja, ameixa e intensidade. Isso também é característico da Cabernet Sauvignon. Conforme o vinho vai ficando mais tempo aqui dentro da taça, também vão aparecendo aromas diversos, como uma pimenta, como uma calda de pudim, enfim. Se você prestar atenção, a cada momento o vinho vai ser diferente. E aí, gente, em relação a aromas, não se preocupem em identificar exatamente o que é aquilo ou não. Você pode treinar para entender as famílias. Então, se o aroma é frutado, se é floral, se é mineral, se é animal, enfim. Isso já ajuda muito, é um passo à frente. E aos poucos você vai perceber que você vai conseguir entender que é um aroma frutado que lembra a lichia, que lembra a abacaxi, morangos, enfim. Você vai começar a dissecar pouco a pouco, evoluindo de acordo com a tua vivência, digamos assim, nesse costume de cheirar o vinho, ok? Agora uma dica pessoal. Evite de fazer todo esse mise-en-scène de olhar taça, cheirar, degustar, gargarejar vinho, etc e tal, em locais públicos, restaurantes, na casa de um amigo que eventualmente não tem esse perfil também, porque você vai acabar passando por um enochato, por uma pessoa meio pedante que quer mostrar que sabe de vinho. Na verdade, o vinho tem que dar prazer. Se você gosta de todo o ritual, se existem pessoas no seu convívio que curtem isso, aí é interessante você fazer todo o processo juntamente com eles. Marca uma degustação e aí todo mundo vai estar na mesma vibe. Agora, se você gosta pura e simplesmente de tomar vinho, sem toda esse mise-en-scène, ótimo. O importante é que te dê prazer, que te faça feliz, porque esse é exatamente o motivo do vinho existir. É tornar a gente mais feliz. Então é isso, gente. No nosso próximo encontro a gente vai falar sobre a parte gustativa, como o vinho se comporta em boca, como é que eu consigo identificar os sabores. Perfeito? Então, te vejo lá. Até!